Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar, esse projeto de extensão aqui do Instituto Federal Campus Januária. Eu sou o Samuel e hoje estou aqui junto com Sofia para a gente falar de um tema muito importante. E a gente já vão entender o tema quando a gente apresentar nossos convidados. Mas primeiro, como vocês já estão acostumados, a nossa autodescrição. Então, eu sou o Samuel, eu tenho 16 anos, sou parda, tenho cabelos cacheados, tenho os olhos marrons, estou usando uma blusa verde hoje e a gente está aqui no nosso cenário do Pode Pensar, esse cenário com nossas canecas, as plantas, um pouquinho de livros, e é isso. Eu me chamo Sofia, eu tenho 15 anos, eu sou parda também, porém mais clara do que Samuel. Meu cabelo é cacheado e muito curto, em estado de bagunça, e eu tenho alguns piercings. Além disso, estou vestindo uma blusa preta e vermelha do Deadpool. Só tomar um pouquinho de sol também e a gente já fica igual. Não, com certeza, assim, o negócio da praia eu tô precisando, inclusive. Recado, pai. E agora eu vou pedir para que eles dois façam sua autodescrição, começando por Caio, logo depois a Lirana, pronto, ela voltou a aparecer agora. Por favor, então. Então tirem no ímpar par. A decisão mais madura. Eu acho legal a Lirana, então, porque ela tá aparecendo agora, se apresenta comigo. Ela caiu. Vai você Daqui a mesmo, pouco sou Caio. Então, gente, oi, todo mundo, tudo bom? Eu sou o Caio, sou um homem preto, lindo, de morrer, pode acreditar nisso. Tenho 30 e poucos anos, tá bom? Meu cabelo é comprido, ele vai um pouquinho abaixo da linha do peito, mas hoje ele está preso, cabelo crespo, né, cacheado. E tem os olhos azuis, não, tem os olhos castanhos escuros, assim como o meu cabelo, e tem uma barba maravilhosa, gente, minha barba macia, linda, plena. Tenho cerca de 1,84 m, mais ou menos, e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Esqueci alguma descrição? E está de unhas grandes agora, brancas, que eu só me reparei agora, inclusive. Falei com vocês esses dias e não é muito branca, mas é que dá um truque, gente. Tá focando? Tem um glitch aqui, ó. Tá focando. Essa galera do TikTok, entendeu? Essa galera blogueira. Lirana, mesmo que a gente lá com sua imagem agora no momento, você pode fazer sua apresentação e daqui a pouquinho as pessoas vão poder te ver. Mais um motivo para me descrever, né, Samuel? Não é? Então, meu nome é Lirana, eu sou uma mulher preta, de olhos castanhos, meu cabelo é cacheado, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje eu estou usando um turbante, assim, extremamente luxuoso, uma roupa preta, e sou uma pequena, grande mulher de 1,63 m, e é isso, 27 aninhos, tá? Aí, apareceu! Acabou de dizer, ela apareceu aí. E a gente, vamos lá, pra gente deixar ainda, né, um pouquinho, aquela formalidade toda que a gente precisa, a gente gosta de apresentar os currículos, porque, gente, fica até mais chique os convidados depois que apresentam os currículos. Então vamos falar agora, o Caio que se apresentou, ele é um militante ativista pela causa negra e LGBTQIA+. Ele fez artes cênicas na Universidade Estadual de Londrina e atuou junto aos movimentos LGBTs daquela cidade, participando e promovendo culturais para a comunidade. Hoje está terminando a graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estudo focado em relações étnico-raciais e questões de gênero. Trabalha como estagiário de diversidade e inclusão em uma empresa de tecnologia em Florianópolis, Santa Catarina. Temos a Lirana Tainã Damasceno Martins, nome lindo. É graduada em Serviço Social pela Unimontes e atualmente é aluna de Direito. Em seu TCC, ela pesquisou sobre a realidade das docentes negras na Unimontes para atender o processo da formação delas e, com isso, fazer o paralelo com a realidade histórica do Brasil. Então aqui, gente, antes nossos haters já comecem, todo mundo fala com propriedade, tá bom? Então, vamos trabalhar esse tema que é muito importante hoje na sociedade. E a gente vai falar hoje aqui das questões raciais, vamos abordar outros temas também, como LGBTQIA+, porque hoje a gente está aqui, ó, completo de cultura, informação, conhecimento. Não é mesmo? Então, bora começar? Bom, como primeira pergunta, a gente queria saber se vocês poderiam apontar pra gente as diferenças entre racismo e racismo estrutural.
Quer começar, Lirana? Pode ir, Caio, pode mandar ver aí. Bom, no nosso entendimento, não posso falar do nosso entendimento, né? Quando a gente estuda questões raciais, a gente tem que entender que racismo é um sistema de opressão. Tem muita gente que confunde essa questão de racismo como prática. Ela pode vir com uma prática, né? Que a gente tem um preconceito introjetado nessa ação, mas o racismo em si, ele é um sistema de opressão baseado na exclusão de culturas, de etnias, e é simplesmente a questão do poder ali, né? Você vê pessoas brancas subjugando outros diferentes deles. Eu vou falar isso de uma forma mundial, mas no Brasil a gente vê que tem as pessoas brancas subjugando os pretos e os indígenas aqui. Basicamente é isso. A outra parte era o quê? Estrutural. A diferença entre os A dois. diferença entre os dois. O estrutural, o racismo estrutural, ele vem na questão de construção de sociedade, vamos entender assim, né? A gente tem o Silvio de Almeida que lançou uma visão sobre o racismo estrutural baseado numa prática marxista, mas é basicamente isso. A estrutura da nossa sociedade, a gente entende ela como educação, a gente entende como segurança, a gente entende como várias questões básicas cívicas, onde todo mundo precisa e tem que ter acesso a elas. O racismo vem através disso. Quando a gente tem uma parte da população, esse grupo minoritário, que não consegue acessar plenamente esses lugares, a gente tem uma estrutura que impede essas pessoas de serem igualitárias na sociedade. Por isso que tem a questão do racismo estrutural. Inclusive, as pessoas demoram a perceber justamente porque ele está ali na nossa estrutura, né? A gente não tem acesso direto a ele. Na verdade, o racismo estrutural, ele, inclusive, é uma resposta a esse processo histórico que a gente viveu, né? Então, assim, isso foi sendo construído, né? A população de pretas e pretos foram sendo colocados à margem, né, dessas possibilidades de acessos, como o Caio bem colocou. E aí a gente chegou nesse resultado e acaba tendo até um senso comum sobre isso, né? Sobre cargos que são naturalizados para pessoas, né, de pele clara e cargos que são naturalizados, esperados que pessoas de pele preta ocupem, né? O racismo, assim, como ele tem funcionado de uma forma mais velada, né, as pessoas não têm mais aquela audácia, né, de falar sobre, de abrir a boca de verdade e de expor o racismo que tem dentro delas. Então, assim, mas você sempre percebe as pessoas se surpreendendo, as pessoas fazendo questionamentos, as pessoas pedindo para que outras pessoas se adequem, como, por exemplo, eu quero pleitear um cargo numa loja lá no shopping, por exemplo, da cidade. E aí a lojista, a gerente, vira para mim e fala, olha, seu currículo é muito interessante, tudo mais, mas assim, você também usa o seu cabelo liso? Tem essa possibilidade? E assim, aí essas coisas vão, sabe, naturalizando de uma forma bem equivocada, né? Mas é basicamente por aí, infelizmente. A gente já vai seguir, né? Porque a gente, dentro do racismo, a gente pode discutir outros temas. E a gente quer saber, assim, qual que é a relevância dessa discussão também de gênero, quando a gente vai falar de racismo. Então, Samuel, na verdade, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de sociedade, vamos lá, é fundamental a gente colocar o tema raça, o tema gênero e o tema da questão social mesmo, porque está tudo integrado, sabe? Os movimentos sociais, eles acabaram ficando assim cristalizados, porque a gente, por essa falta de entendimento da integração da demanda de cada um. Então, assim, a mulher preta, ela ficou com dificuldades de estabelecer-se somente no movimento social racial, assim como ela também tem a dificuldade de se estabelecer somente no movimento social feminista, por exemplo. Por quê? Ambos vão abarcar uma parte de suas demandas, mas não vai abarcar essa demanda por completo. Então, com essa cristalização desse movimento, essa mulher ela acaba, sim,
tendo mais dificuldade de se desenvolver e de ter certos acessos, né? A gente tem uma piramidezinha aí muito comum aí nos institutos de pesquisa, e falam justamente sobre o mercado de trabalho. Por que a gente tem que falar de mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho é uma resposta às oportunidades que a gente vem a ter, né? Sobre educação, sobre família e dignidade, moradia e por aí vai. Então, a gente tem realmente essa basezinha, onde a mulher está na base dessa pirâmide, né? Seguida a mulher preta, claro, seguida do homem preto, a mulher branca e o homem branco. Né? Porque enquanto lá em cima o homem branco, numa construção histórica, ele não precisou de lutas, a mulher branca ela precisou sim lutar por liberdade, lutar por direitos políticos, lutar pela possibilidade de se qualificar e trabalhar. Aqui embaixo, o homem preto precisou fazer isso, que a mulher branca precisou, mas ao mesmo tempo ele precisou lutar pela liberdade do seu corpo. E lá embaixo, a mulher preta estava multiplicando e triplicando todas essas lutas. Então, realmente, a gente tem que fazer um parâmetro sobre isso. Não dá para falar de um sem falar de outro. Uhum. Eu só queria complementar uma fala da Lirana. Quando a gente está falando sobre esses conceitos todos estruturados, é justamente porque todo o padrão que a gente tem de sociedade, ele veio da Europa. E a gente tem que seguir esse critério europeu branco. Então, toda vez que a Miranda fala assim, a gente está numa estrutura hierárquica, então a estrutura é a base. Quando a gente fala de cultura no país, de sociedade, é justamente isso. A nossa cultura implementa aquela cultura europeia branca. A gente tem uma questão elitizada, tanto de conhecimento, tanto de saber, como se fosse excluir a pessoa preta, ela fica à parte. Por exemplo, quando a gente vai entender, então, sobre estudos, sobre o conceito de trabalho, sobre o conceito de qualquer outra coisa hegemônica dentro da sociedade, a gente vai falar a partir do branco. E quando a gente vai olhar para o preto, ele vai ser particularizado. E é o que acontece agora. Então, a Lirana ela trouxe essa questão da estrutura junto com essa questão da sociedade para a gente. E é complicado isso quando a gente fala de modos de trabalho, principalmente. A Lirana acabou de ter um insight maravilhoso aqui que eu gostei bastante. A dificuldade e a oportunidade de pessoas pretas acessarem esses lugares, justamente porque o local geográfico onde ela está já é excluso, o local e a bolha social que ela pertence não tem a possibilidade de quebrar aquilo, então ela fica estagnada, e o estereótipo de que aquele corpo sempre vai ter aquele lugar, nunca para cima e sempre para baixo. Aqui, só avisar o pessoal de casa, eu não sei se a gente avisou, a gente brincou aqui um pouquinho antes da gravação começar, mas nossa internet está um pouco oscilando, então os convidados às vezes eles estão aparecendo ali, às vezes eles não estão, mas o áudio está aparecendo, mas é sobre essa questão. Mas para não deixar de gravar o podcast para vocês, a gente está enfrentando esses probleminhas, mas a gente está continuando, mas é isso. A gente pode seguir mesmo assim. É o que tem para hoje, né? Tá ótimo. Inclusive, assim, a questão de gênero, como a mulher, né, que ela sofre nessa posição hierárquica, igual você falou, tem também a questão da pessoa LGBT. Então, Caio, você que é LGBT, a população LGBTQIAPN+, é vista de forma diferente da população branca LGBT? A resposta... Com Não, resposta? Assim... Então... Como eu te conto? Olha, então, como é que a gente vai falar sobre isso agora de uma forma leve? Não tem. Eu só queria trazer essa questão. A Lirana trouxe para a gente a questão da mulher preta, e a questão da mulher branca, e a questão do homem preto nessa pirâmide, né? Então, a mulher branca, ela teve a luta dela para ela acessar direitos civis, e a partir do momento que começou a falar de preto, a gente tem a questão da liberdade. Agora, quando tem a partir do momento que você é LGBT, tem uma questão, além de tudo isso, de aceitação e validação daquele corpo. Aí é complicado o negócio. Agora, você imagina a mulher trans preta. O que ela carrega? Porque essa carrega a pirâmide inteira nas costas dela. Mulher trans preta pobre... E favelada? Vixe do céu, aí já era. Aí já era. É um combo. É um combo de minoria ali naquele corpo.
E é um combo de preconceito e exclusão social total. Essa pessoa, esse corpo, ele carrega todo o sofrimento da sociedade. Tudo que for negativo, tudo que for pesado e excludente, a sociedade vai jogar naquele corpo ali. É ali. Deve ter a ver, inclusive, assim, é tipo, eu já tive que aceitar que sou preto, também tenho que aceitar que sou LGBT. Você tinha falado sobre aceitação no início. Uhum. A questão... Desculpa. A questão da aceitação, eu acho que quando a gente fala sobre LGBT, não é só a nossa própria aceitação, tem essa construção de pessoa que a gente vai lidando, né? Como a gente tem um padrão, um estereótipo a ser construído, que a gente tem que seguir de sucesso, por exemplo, ser um homem branco hétero. Eu sou um homem preto, eu não posso ser hétero também, porque eu sou gay, né? Já não funciona ali. Então, existe um sofrimento nesse corpo, porque ele não vai alcançar o status, o significado e muito menos a aceitação social que aquele homem branco hétero vai ter. Numa construção de pessoa que eu falo, a pessoa nasceu, foi educada durante o tempo, ela conviveu nessa sociedade, recebeu todos aqueles valores sociais, tanto familiares, quanto parentais, quanto escolares, o valor todo que você se constrói, a subjetividade que a gente fala, esse valor todo que a gente constrói para se entender como indivíduo, ele sempre vai ter um trauma ali junto. Ele sempre vai ter uma carga de sofrimento e de aceitação. E essa carga de aceitação, ela vai ser sempre problematizada. Porque eu também me identifico a partir do outro. Então, se o outro não me aceita, como é que eu vou me validar? Agora, imagina, quando você está numa exclusão social, você está num corpo excluído, por exemplo, de mulheres trans pretas, que é o mais marginalizado, a gente tem duas hipóteses que eu vejo assim. Tem uma luta que a gente consegue quebrar esses paradigmas, a gente ainda continua em sofrimento, mas a gente tem uma aceitação melhor do que a gente é, tendo essa consciência do nosso corpo, e tem um outro paradigma. Eu não vou me entender com esse grupo, porque eu não quero sofrer essas questões, mas embora eu sofra, e eu vou começar a oprimir outros iguais a mim. Esse é o complicado da história. Por isso que falta muita educação, falta muita conversa, e possibilidades para a gente ter, vamos dizer assim, essa consciência de corpo, raça e classe na sociedade e tirar do sofrimento dessas pessoas. Seria acabar com o racismo, a LGBTfobia, enfim. Assim também, né? Amanhã a gente resolve tudo isso, a gente acaba com tudo. E aí você falou de corpo, e assim, eu acho de história, acho que todo mundo aqui, né, pelo menos a gente espera que estude, que esteja estudando, e na história a gente vê essa questão hierárquica dessa cultura europeia muito grande. E a gente sabe da sexualização, por exemplo, da mulher preta, e a gente sabe isso também na história da sociedade, porque, por exemplo, a gente vai no nosso Instagram, a gente encontra pessoas ali, né, elas são, certamente, postam alguma foto, sempre vem algum comentário ali sexualizando aquela pessoa, mas a gente percebe uma diferença muito grande isso quando a gente tem pessoas brancas e pessoas pretas, ainda mais mulheres pretas. E o que você pode falar pra gente aí, Lirana, um pouquinho sobre isso? E também o Caio, se ele se sentir à vontade. Olha só. Vamos lá, vou falar igual o Caio. É difícil a gente falar disso deixando o assunto leve. Porque realmente, aí eu vou voltar lá de novo. Eu gosto muito de fazer essas nuances, sabe? Da gente falar do processo histórico e trazer essa reflexão para cá, porque é assim que a gente se inteira e realmente entende, né? Como é que a gente chegou nessa realidade que a gente está. Então, assim, né? O que foi a vida da mulher preta? O que foi a vida dessa mulher preta escrava, cativa? Foi justamente sobre isso, né? Foi uma vida de abusos ali desde o princípio e criou-se, né, uma falsa ideia de liberdade sexual, completamente falsa, porque, né, não era uma liberdade opcional, era realmente algo que ela era levada, uma vida que ela era levada a viver, e assim a gente foi perpetuando até aqui. E aí a gente vai ter um bocadinho de pormenores que realmente só piora essa situação, como, por exemplo, a mídia.
né? A mídia é quem fomenta aí, né, a vida que a gente vive. Há quem diga que a arte imita a vida, né? Mas quem diga que a vida imita a arte. E realmente é por aí. A gente acaba reproduzindo aquilo que a mídia oferece. E quando você para, por exemplo, para assistir novelas, para ver propagandas, e aí a gente vai lá, a mulher preta ela está sempre em duas posições. Ou ela está numa posição, por exemplo, de empregada doméstica, de cozinheira, de babá, ou ela está de fato nessa posição de uma mulher bem fetichizada, né? Aquele corpo com que representa um certo calor, um certo fogo maior, uma certa energia, abertura sexual maior, por conta de todo o seu processo racial, né? O que não é bem uma verdade. E aí a gente pega aí outras questões. Vê um carnaval, que para mim é uma coisa linda, maravilhosa, eu amo particularmente, admiro muito a cultura do carnaval, né? Só que uma sociedade quebrada igual a nossa acaba visualizando, né, as coisas de uma forma completamente diferente. E aí já também atrelam isso, a liberdade, a libertinagem, o que não é, né? Os nossos corpos são nossos corpos e tanto a mulher preta quanto a mulher branca, né, tem plena liberdade de usufruir dele da forma que ela bem entende e deve ser um corpo respeitado acima de qualquer coisa. Ô, Lirana, só um ponto que eu quero perguntar para a Lirana uma coisa. A gente tem um problema também da questão de beleza, né? A gente sempre sofre com essa questão da beleza e eu acho que principalmente nas idades iniciais, assim, quando a gente começa a ir para a escola, adolescência, para a gente entender o nosso corpo. E para a mulher preta, eu não sei se isso é o maior problema, a questão da aceitação do visual. Você pode falar sobre isso, Miriam? Com certeza. E aí eu vou falar com você a minha experiência, com vocês todos, né? A experiência que eu tive com isso. Eu, diferente de muitas pessoas, tive a possibilidade de ter um acesso à educação particular, né? Durante o ensino fundamental e médio. Então, isso aí me colocou num espaço que não era comum meu, né? Então, eu estava ali sempre convivendo com meninas com outro estereótipo. Então, de fato, houve um problema grave de autoestima durante esse período, ali durante a minha infância e a minha adolescência, porque eu não me encaixava, né? É o que você falou, o meu corpo não era o corpo ideal, não era o corpo aceito. E aí vieram coisas que acabaram me obrigando a me desconstruir, no sentido de, não, eu preciso alisar meu cabelo. Eu preciso alisar meu cabelo porque esse cabelo não encaixa, especialmente naquele espaço que eu estava. Então, para que eu, né, tenha relações, para que eu faça amizades, para que garotos tenham interesse, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso me adequar, eu preciso me adaptar para me sentir bem. Então, assim, foi só na minha fase adulta que eu realmente comecei a adquirir essa força de me olhar no espelho e falar, não, você é gata pra caramba. Ops. E sim, você é sim. Porque Gente, podem falar o que quiser da Lirana, mas falar que ela é feia, não vai rolar. Obrigada, querido. E aí é isso. E aí eu entrei num processo que pode parecer simples, uma coisa simples, mas na verdade é de fato uma reconexão com minha ancestralidade, de parar de alisar os meus fios, de né, assumir o meu cabelo natural, de começar a trazer para mim coisas da cultura da minha ancestralidade, né? São os indumentários, são de tudo, a música, o meu corpo em si. E isso, nossa, tem sido grandioso. E é muito interessante porque outras mulheres me incentivaram a fazer isso, sabe? Então, para mim, é fundamental a gente ter esse espaço, esses momentos, porque é assim também que a gente consegue transmitir isso. Então, seja lá onde vocês estejam, meninas pretas, vai ficar tudo bem. Inclusive, Liliana, você tinha falado no início do podcast também sobre a mulher preta ter que alisar o cabelo, né? Pra poder trabalhar agora também. Porque o corpo preto feminino é muito sexualizado, desde que tenha características brancas, né? É tipo assim, falam que ele é todo quente, mas por exemplo, for uma preta do nariz mais largo, ele não pode. Tem que ser um nariz fino, tem que ser uma boca fina. Eu vejo isso muito na internet
de mulheres pretas, comentários na internet, nossa, ela é linda, porque ela tem traços mais, entre aspas, claro, brancos, traços finos, sabe? Então, isso que você falou é exatamente algo que acontecia muito comigo. A minha irmã é uma outra bela mulher de pele clara. E, assim, isso ocorria muito, é muito engraçado, porque ela, de fato, né, a gente saía juntas, ela recebia vários elogios, merecidos elogios, e o elogio ficava por aí, sobre a parte física e etc. E aí, quando o elogio vinha até mim, sim, você é uma morena linda de traços finos. Eu ouvi isso. É como se Beleza exótica. isso, a tal da beleza exótica, uma beleza de traços finos. É como se eu perceba a dificuldade das pessoas, por exemplo, de me tratar, de me chamar de mulher preta. É como se tivesse correndo o risco de me insultarem. E eu faço questão de ser tratada como mulher preta, mas as pessoas ficam, sabe, com um certo receio de... É como se a palavra fosse algo um tanto indecoroso, entende? As pessoas... É um tabu, uma coisa simples, né? Branco, preto, é isso. São duas raças e é incrível isso. E realmente tem esse paralelo, assim. O Brasil, a forma que o racismo funciona aqui, ele é bem por aí. Ele vai indo pela quantidade de melanina e a quantidade de traços de pessoa preta que você tem. Então, quanto mais melanina você tiver e quanto mais traços pretos você tiver, maior vai ser essa escalinha aí de preconceito e racismo que a pessoa vai sofrer. E tanto que, assim, essa questão entra no colorismo, né? Que é a pessoa ser ou não considerada preta, ser ou não considerada bonita o suficiente pela quantidade de traços negros ou brancos que ela tem, né? E, Olha, assim, eu acho que a questão do colorismo ele é um pouquinho perigoso. A gente entender essa questão do colorismo. Porque, assim, veio os estudos americanos, vamos dizer assim, estadunidenses, eles trazem o colorismo como uma forma para entender aquela sociedade, porque lá eles viveram o apartheid, né? Cada um na sua, a gente não se mistura, vamos valorizar os nossos, etc, etc. Aqui no Brasil não, a gente teve a falsa democracia racial e a cultura do estupro também de mulheres negras, que na vivência do branco, eles acreditavam que aquelas pessoas estavam ali e os papéis delas eram aqueles, perante a igreja, perante o governo, perante aquilo. Então, estabeleceu a nossa miscigenação dessa forma. Quando a gente fala de colorismo, aqui no Brasil é complicado. A gente não pode, a gente entende sim que quanto mais melanina na pele tem mais preconceito, sim, a gente entende. Só que aquele sujeito que também tem menos melanina, ele também sofre das mesmas mazelas sociais que o sujeito mais preto do preto, que a gente fala que tem mais melanina. Entendeu? Então, quando a gente trouxer essa discussão, principalmente em Brasil, falando de Brasil, é perigoso quando a gente fala de colorismo, porque ela pode dar um start da gente começar a praticar o mesmo valor que a gente tem do racismo entre homens brancos e homens pretos, entre pessoas pretas retintas e pretas menos retintas. É só para entender isso. Desculpa. Perfeito. Pode continuar. Aí a gente iria perguntar isso, né? Influenciar dentro da sociedade. E aí você acabou já respondendo parte disso aí. Como essa questão desse colorismo, né? Que a gente viu aí, pode influenciar a sociedade. Pode. E assim, você estava falando sobre começar a ter uma relação de brancos e pretos com pretos mais retintos e pretos menos retintos, né? E a gente vê muito, primeiro, pessoas pretas de pele mais clara. Por exemplo, eu sou parda, porém minha pele é muito clara. Então eu vi a vida toda que eu sou branca. E eu vejo também muita gente preta que fala, se tem pele clara não é preto. É o negócio do ter que separar e muitas vezes por questão de defesa, né? Porque foi uma vida inteira ouvindo que você é preto e por isso merece menos e ter que se proteger do que pode vir disso, né?
Eu acho que a Lerana trouxe na história com a irmã dela, né, da questão da aceitação e a questão da relação das pessoas com essa questão de chamar a gente de pessoa preta. Tem esse peso na boca, parece que fala assim, não posso chamar de preto, é negro. Ou se, não é moreno, é mulato, É moreninha etc. jambo. Isso, Ouvi isso é esse tipo de sempre. coisa. Por quê? Isso sempre vem com uma história de que o preto é negativo. Você se colocar nesse lugar de preto não é legal, é negativo. Tanto para a pessoa preta estar nesse lugar é negativo, quanto para a pessoa branca estabelecer uma relação com uma pessoa preta, não querendo trazer essa conotação negativa, ela vai tentar amenizar a raça dela. Aí a gente vê esses discursos de é preto da alma branca, aquela coisa toda. Essa que a gente não pode estar usando mais, tá? Já caiu isso. Mas a questão que a gente estava falando do colorismo, ela é... Eu estava falando que ela é perigosa aqui no nosso país, é porque ela começa a separar e setoriar etnias. E aí, quando a gente fala principalmente sobre etnias e fala sobre raça, a gente fala, existe aquela raça chamada parda. Não existe essa raça, não. A gente tem que entender que o pardo ficou uma classificação para pessoas que não são brancas, mas ela também não tem uma raça definida, vamos dizer assim, uma etnia definida. Eu falei errado, é de etnia, gente. Porque assim, a gente fala de etnia, a gente fala de um grupo social que tem uma cultura, que tem todo um atributo que você consegue identificar daquela cultura e você fala, esse é um grupo étnico por determinadas questões X, Y, Z, C, etc, etc, etc. Os indígenas aqui praticamente é isso. A gente tem 365 povos indígenas aqui. Cada um tem a sua etnia, cada um tem a sua forma de cultuar o seu Deus, cultuar a natureza, cultuar... Enfim, tem seus ritos ali. Quando a gente fala de raça, a gente pega um indivíduo que representa basicamente aquilo e julga todo um grupo. E você apaga toda aquela história de construção social que aquele grupo teve por causa de um indivíduo só ou do estereótipo que você cria por aquilo. Entendeu? Agora, quando a gente fala de pessoas pretas, para entender isso, a gente vê que pessoas pretas têm uma cultura ancestral africana. A gente não tem pré-estabelecido de qual lugar da África, qual povo da África, porque com a escravização, né, dos povos africanos, a gente perdeu de onde a gente veio, de onde os nossos antepassados vieram, de qual comunidade eles eram, como funcionava, a gente não sabe nada disso. Mas, quando a gente fala sobre essa questão da raça, então, quando fala pessoas pretas, as pessoas pretas têm o estereótipo, não, a gente tem a fisionomia. Eu esqueci o nome que a gente fala, fenótipo. A gente tem os fenótipos definidos de determinada etnia. Quando a gente fala de pessoas pardas, esses fenótipos não são acentuados. Mas, por eles não estarem acentuados, a gente também descreve que eles não pertencem a um grupo de pessoas brancas, elitizadas. Aí o IBGE resolveu fazer essa questão toda, colocar isso como um posicionamento político geográfico e falou, tem a pessoa preta, que tem esse estereótipo racial já predeterminado, tem a pessoa branca, que está ali com o estereótipo dela predeterminado pela sociedade, e tem a pessoa parda que fica nesse limbo, que a gente não tem essa definição, porque a gente é multicultural, multiétnico aqui no Brasil. Então é isso, entender como é que funciona essa questão de raça, e principalmente da etnia, o que é o pardo, o que é o preto aqui. No final das contas, quem não for branco e quem não for indígena acaba sendo pardo e está no grupo de negros. Só um adendo aí dentro do que Caio falou agora, o que ele tinha falado um pouco antes, é justamente isso, né? Agora tratando de forma política todo esse assunto, o IBGE de fato, né, trouxe, né, o termo pardo aí para conseguir administrar essa questão de um país mestiço, né? E aí sempre tem aquela pessoa que aí a gente vem falar da questão do auto-reconhecimento, sabe? Como pessoa preta. E aí essa é a dificuldade de muita gente. E aí a pessoa se olha assim e fala, não sou branco, mas também não sou preto. E aí nessa intenção, né, de conseguir cotar essas pessoas, então vamos colocar um grupo central aqui para a gente conseguir administrar esse grupo. E assim, é muito importante a gente ter cuidado, foi até uma questão que eu mesma coloquei, né, sobre a questão da melanina e os preconceitos que vão gerando em torno disso, mas é fundamental a gente
de fato, respeitar essa história, essa ancestralidade de cada um, né, e esse espaço de fala de cada um. A minha definição mesmo para pretos, brancos e pardos vai muito da forma com que a pessoa se auto-identifica, porque realmente não tem como a gente definir isso pela pessoa. Eu não posso excluir a pessoa de um espaço de luta e nem posso aderir outras por conta própria, né? E aí a gente acaba voltando para aquela problemática lá que eu falei também, de cristalização dos movimentos. E isso não é interessante, especialmente no momento desse que temos lidado com tanta mazela aí, né, quanto a questões raciais. Estava falando sobre palavras, né, que vieram da história e que a gente mantém até hoje, mas que talvez não sejam boas opções a se usar, depende do que vocês vão nos dizer agora. Palavras como denegrir, criado mudo e magia negra possuem uma raiz racista. Vocês acham importante essas palavras não sejam mais usadas por nós? Usa o seu tempo de câmera agora, Lirana, que assim, né? Agora você está aparecendo. Gente, Porque eu tenho voltou. minhas considerações. Tá vendo? Voltou. Pra quem não tinha aparecido ainda a carinha aí, ó. Apareceu, gente, aí, ó, pra vocês. A gente avisou que era linda. A gente falou que era linda. Que isso, obrigada, gente. Então, vamos lá, sobre as palavras. Olha, eu realmente acho que já passou da hora da gente naturalizar essas expressões, tá? Tanto as que a gente naturaliza, que são equivocadas, e também existem algumas expressões que nós fugimos delas como se fossem equivocadas e não necessariamente são. São termos, inclusive, justos. Mas, por exemplo, criado mudo, né? Não tem como eu tratar como um objeto, uma coisa de decoração, que é como as pessoas conhecem hoje, né? Então, assim, faz uma alusão exata daquilo que o cativo foi na época da escravatura. Então, assim, era de fato, né, um escravo que ficava ali, parados, né, segurando uma vela, um copo de água, seja lá o que for, enquanto seus senhores dormiam. Então, assim, né, gente, o que justifica a gente continuar enfeitando termos como esse, continuar usando este de termo, para mim não faz sentido. E do contrário, termos, por exemplo, como marginalização, por exemplo, as pessoas às vezes questionam, dizem que pode não se tratar de um termo politicamente adequado, mas assim, é simplesmente uma falta de fato analisar, né, o que significa a palavra. Né? Quando a gente trata de marginalização, a gente está falando de margem, daquilo que está à margem. E é importante a gente ter esse conceito, porque se é algo não central, é aquilo que está sendo deixado de lado e é algo que a gente tem que trabalhar em cima disso, e está tudo bem. Mas, de fato, essas outras palavras, como chamar uma mulher de mulata, como denegrir, esclarecer, eu acho que realmente a gente tem que ter um cuidado com esses termos. As pessoas se importam com o que não tem de se importar. A situação mais pesada, criado literalmente criado, tava ali. Aí todo mundo usa, tá lá na loja pra reformar a casa. Ai, vou querer aquele criado mudo. Mas aí vai lá no Twitter e coloca: gente, marginalização, essa palavra não pode ser utilizada. Mas é que eu fico um pouquinho assim, para eu tomar alguma palavra, algum termo como se fosse realmente racista, eu quero saber de onde partiu esse pensamento, para ver se tem esse termo. Aí, entendendo esse pensamento, a etimologia dele e tal, etc., eu posso concordar ou discordar? Tanto faz. Aí é uma questão minha. Mas eu estou vendo um grupo de pessoas que se sentem marginalizados, eles se sentem ofendidos por determinados termos, por que eu vou usar? Igual a Lirana está falando lá, sobre, por exemplo, da cor do pecado, que se refere a pessoas pretas da cor do pecado. Elas são fáceis, sexualizadas, etc, etc. Tem a questão do cabelo ruim, cabelo duro, cabelo pichain, tem a questão do crioulo, tem a questão do preto de alma branca, enfim. Isso, tem sempre essas questões que são bem negativas. E aí, quando a gente vê
uma pessoa falando, por exemplo, a discussão sempre que vem é essa questão do criado mudo. Eu não vou mais, eu particularmente, eu não vou mais explicar a etimologia, por que essa palavra funciona, o que significa da ancestralidade, da questão da época da escravatura, o que era a pessoa preta, estar do lado da cama sempre, quieto, vendo, enfim, eu não vou entrar na seara. O problema da discussão é que certas palavras têm um significado, e elas também vêm com um sentimento. Elas impõem esse sentimento a quem ela está sendo comunicada. Eu acho que o Altieri pode falar melhor que o que é a comunicação, o que são as palavras. O peso disso que traz. Quando a gente vai discutir sobre essas questões, eu acho legal a gente trazer também, assim, por exemplo, estamos aqui falando sobre, qual que é o problema da gente falar, sei lá, criado mudo? É uma palavra X, etc, etc. Aí eu pergunto, qual que é o problema de falar poder branco? Para a gente não tem problema nenhum. Mas, para o contexto histórico-social de outra sociedade, por exemplo, americana, tem um problemão. A gente não vai usar o poder branco. Aí, num contexto dessa palavra, vamos colocar aqui. Quem quer assistir Power Ranger? Eu! Todo mundo aqui assistir Power Ranger. Na hora que eles vão morfar, na hora que eles vão fazer qualquer coisa ali, sei lá, Pink Power, não sei o que lá, alguma coisa assim, Red Power, Black Power, vai colocar um White Power lá? Não vai pôr. Por quê? Porque aquilo já tem um contexto social que aquela palavra remete um peso, uma segregação de um grupo. Entende? Então é isso, é o sentimento que está ali. Eu acho que isso é mais preocupante do que simplesmente falar, porque essa palavra não é. Porque essa palavra... Enfim, gente, eu acho que essa discussão, ela é só o entendimento do que, mais uma vez, é se comunicar com uma pessoa preta a partir de uma pessoa branca ou uma pessoa que está mais numa hierarquia social melhor. Exato. Eu gosto até de brincar com o termo, falando dessa questão sentimental mesmo que nos trazem. Eu gosto até de brincar quando eu uso o tal do cabelo ruim, né? E aí eu sempre brinco, eu falo, mas ruim por quê? Ele tá matando, não tá roubando. Então, de onde a gente está tirando isso de chamar o cabelo de ruim? Não, é um cabelo crespo, é um cabelo cacheado, e como existe um cabelo liso, e cada um com sua característica, né? Então, é fundamental a gente focar nessa questão do respeito e também se preocupar com coisas que causam uma dor, né? De uma tragédia que a gente viveu e realmente a gente tem que fugir disso. Não fugir disso em termos de não compreender, né? Mas fugir disso em termos de não tornar usual. Sim. Mas vocês acham importante palavras que não são tão conhecidas? O criado mudo, na verdade, ficou muito conhecido há um tempo atrás, né? Mas termos que não são tão conhecidos, vocês já acham importante que haja estudo, que haja conhecimento de que eles são ruins? Assim, que eles têm uma raiz racista? Eu acho que sempre tem que ser feito para ter um embasamento, né? Tanto social, e ela não ficar só na questão do valor sentimental, porque isso fica muito relevante. Aí, quando a gente for trabalhar com pautas que a gente está defendendo mesmo, essa questão de deixar as coisas não entendidas necessariamente, não pegar o ponto inicial do problema, é complicado para a gente defender a nossa questão. Então, mas eu acho que leva em consideração muita coisa, assim, essa questão da vivência, igual a Adriana disse. E aqui, a gente não pode falar, né, sobre essas questões éticas na sociedade brasileira sem falar dessas políticas afirmativas, né? Como as cotas para pretos e pretas nas universidades podem, de alguma forma, elas aumentarem o racismo, uma vez que brancos e pretos são igualmente capazes. Então, essa questão das cotas que a gente sempre discuta, essa questão das cotas que todo mundo fala, mas precisa de cota mesmo? Muita gente tem esse tipo de comentário até hoje. Então, como vocês avaliam esse tipo de situação, esse tipo de pensamento que ainda corre aí pela sociedade brasileira? Olha, o que a gente mais escuta sobre quem é contra, né, cotas, é que isso é uma forma de autopreconceito, de autorracismo, de dizer que não existe, de afirmar que não existe uma competência aqui para poder fazer essa concorrência paritária.
essa concorrência igualitária. Mas peraí, como é que a gente vai falar de concorrência igualitária se o processo até lá não funciona da mesma forma? Né? Então, a gente falou aqui logo no início sobre esse processo histórico da pessoa preta. Né? A gente vai entrar sobre acesso à educação, né? Sobre acesso à qualificação, que é completamente diferente do acesso que a pessoa branca teve desde ali do princípio. Então, assim, hoje, a gente vai constatar um número maior de pessoas pretas em escolas públicas, né? Assim como a gente vai ter um número maior de pessoas brancas em escolas particulares. A probabilidade de uma pessoa ali investir em um curso a mais, né? Em um cursinho pré-vestibular, alguma coisa do tipo. Fora toda a estrutura, uma estrutura familiar, uma estrutura de ambiente, um acesso melhor a tudo, a condição de investimento. Então, esse processo ele não está equivalente. E aí, elas vêm aí para poder promover essa linearidade, que não existe até aqui. Caio, quer complementar? Ficou... A Lirana disse tudo. As cotas. O meu problema é quando eles falam assim pra gente. Ai, vocês estão roubando as vagas, não sei o que. Oh, meu Deus do céu. Esse senso de pertencimento do branco, de ter tudo, sabe? Ser dono de tudo, me irrita. Mas é justamente o que a Helena falou. As pessoas acham que essa é por capacidade, mas não é. É questão de oportunidade mesmo. Pelo lugar que você está. As oportunidades de vida. Desde quando você nasceu, você começou a ser educado, ter a possibilidade de alcançar aquele posto básico público, vamos combinar aqui, que é para todos, entendeu? É triste. Porém, entretanto, todavia, é legal entender a questão da cota e o quanto ela pode mudar uma sociedade, né? A partir do que significa essa luta racial e o que significa essa extinção do racismo. É justamente tá trazendo isso na questão das cotas raciais. A gente tem hoje praticamente a maior parte dos alunos em institutos federais, escolas federais e públicas estão sendo agraciados pelas cotas. Tá, voltou. Era como estudantes da escola federal, nós achei sim, né? Sim. Sim. A gente vê aí. A gente, 50%. Aí, ó, a produção, o ponto aqui é muito bom. O ponto falou, ó, 50%. Mas não de pretos. De oriundos de cotas. Aí, ó, nossa produção aqui falou no ponto, que é a questão de cotas, por exemplo, nas universidades, inclusive aqui, é 50% para aqueles, né, 25% para oriundos de pretos e os 50% para as pessoas. No caso, são... Aqui em Minas Gerais. É porque... É porque é... É que vocês trabalham para mim, desculpa, deixa eu continuar aqui então. A gente está recebendo informações confidenciais da sua vida pessoal, Caio. Caio, a gente está recebendo aqui no ponto. Ei, vamos trazer isso aqui para o debate. Não, é que a gente está falando aqui que na cidade que o Caio mora são 20% para as pessoas pretas e, como no geral, 50% para pessoas oriundas de escola. É só porque a gente está aqui, entendeu? Nossa produção, ela estuda tudo. Ela pega o currículo da pessoa que vem aqui. Eu amo essa forma. A gente sabe o que vocês fizeram ontem. Mas... Oh my God! Mas deixa eu terminar só de colocar aqui. A questão da cota, em relação à sociedade, o que ela traz de benefício é justamente o que a gente está vendo hoje. A inclusão de grupos minoritários tendo acesso nesses lugares que nunca tiveram antes. E fazendo parte da sociedade a partir disso, né? E alcançando novos postos sociais, não estando só ali na base. O que a gente vê quando foi a construção da cota, foi uma briga maravilhosa do movimento negro, foi o seguinte: chegaram assim pro Fernando Henrique. Oi, Fernando Henrique, tudo tal. Depois que você foi lá fazer um acordo lá em Doha, se eu não me engano, você entendeu que tem racismo no Brasil, né? Junto com vários países. Ok, beleza. Então tá. Então vamos tentar amenizar isso aqui, vamos dar uma ajuda aqui, vamos fazer uma questão de cota. Ah, não sei se vai rolar. Desculpa, deixa pro próximo. Aí veio o Lulinha.
Aí, no governo do Lula, foram lá implementar as cotas. Aí, chegou na hora de fazer a votação, o que eles falaram assim? Ah, gente, a gente vai começar a falar só de pessoas pretas, a gente vai dar essa oportunidade só para pessoas pretas, e os outros pobres? E os brancos pobres? E os brancos não sei o que lá, etc, etc, etc. Aí falaram, não, tá certo, vamos estar dando sim, se não der aí para eles também. Então, o sistema de cotas, presta atenção no que aconteceu, não foi só para pessoa preta. Ela incluiu também o branco, o pardo, o indígena, o PCD. Muita gente que era excluída socialmente teve acesso aos lugares de estudo superior no país por causa das cotas. Ou seja, a sociedade inteira ganhou a partir desse movimento. Viu como é importante a gente combater o racismo? Olha quanta coisa a gente acontece. Quando você para ver, né, a gente tem um gráfico muito interessante que mostra exatamente a questão das porcentagens. Aí você vai vendo a divisão, e aí vem escola pública, vem pardos, vem indígenas. Você vai vendo essa divisão e o quanto a sociedade ganha nisso. E porque também ajuda também no mercado de trabalho, né? A gente vê esse mercado de trabalho. Então, Sem dúvidas. como é que se dá a essa inserção de pessoas pretas em um mercado de trabalho assim, notadamente racista e também machista? Eu O amo as racismo caras. e o machismo. Assim, Eita. o melhor, a gente solta a pergunta pra Aí, gente ver a Maria. cara dos dois. É automático, os Se dois já joga. param Não, eles e falam ficam, pera. o textão no Twitter. Não, o Twitter não é... A Mas, gente nem pode passar enfim, textão no Twitter, porque a gente está contratada, né? mas é isso, gente. O que ocorre? As políticas de inclusão, né, como, por exemplo, o sistema de cotas, de fato têm aberto portas, né, que antes eram inimagináveis, especialmente para o povo preto. Então, a gente começou a ter acesso, né, e vem conseguindo chegar lá, de uma forma bem mais dinâmica do que foi antes. Só que, apesar disso, não tem como fugir. Mesmo estando em cargos de gestão, o que não é fácil, o que não é nada fácil, mas mesmo chegando em cargos de gestão, né, em posições de comando, a gente tem que estar sempre se reafirmando. Tem que estar sempre se reafirmando. Sempre garantindo ali uma resistência no que a gente é e no que a gente tem competência de oferecer, né? Olha, a questão da mulher no mercado de trabalho agora, eu tenho até um pouco mais de dificuldade de falar sobre isso, porque é realmente um assunto delicado. Porque quando a gente vai falar da questão da pirâmide do mercado de trabalho, é mais tranquilo de entender. Mas existem também algumas questões mais pesadas, como, por exemplo, a questão do assédio. Então, assim, a mulher, e não estou falando só de assédio sexual, estou falando de assédio moral também, né? Assédio nas suas diversas formas de ocorrer. Então, assim, uma mulher que ela é incisiva, né? Que ela é pertinente, ela sempre traz com ela, do seu meio ali, outros apelidos, né? Não, é meio louca essa daí, ela é meio louca, ela é meia instável, não sei se dá para confiar. Então, assim, e aí é complicado porque a gente acha diversas justificativas para poder não inserir essa mulher no mercado de trabalho. Eu já ouvi empresários dizendo que por que eu vou contratar uma mulher que eu sei que eu tenho que arcar com certos direitos, porque essa mulher ela engravida, né? E aí ela, né, vai ter o tempo dela lá de licença maternidade e tudo mais. Por que eu vou contratar ela se eu posso contratar um homem que faça esse mesmo serviço e eu não tenho que lidar com essas questões? E aí a gente começa a refletir, né? Como que a gente tem que trabalhar de fato essa consciência e essa ética nas pessoas. É muito fácil você ver a crítica, o discurso meritocrático, mas é engraçado que o discurso meritocrático vem das mesmas bocas que não colaboram para que essas pessoas façam parte desse meio, né? Que não proporcionam a confiança para essa mulher, que não proporcionam a confiança para essa pessoa preta ou preto. Então, é realmente uma corrida sem fim, tá? Eu tenho que dizer isso. Eu vejo uma corrida sem fim. Mesmo chegando lá,
ainda há sempre que reafirmar essa competência, essa qualificação, né? É sempre uma briga por um poder de fala, por um poder de ação, e realmente a gente tem que ter muita firmeza com isso. E momentos como esse, inclusive, são fundamentais para a gente transmitir isso para as pessoas, né? Acho que as empresas, todos os espaços realmente têm sempre que estar garantindo, né, que os seus tenham essa consciência, tenham essa noção de como é lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de diversidade. Né? A gente vai viver, e Caio vai saber falar isso melhor do que eu, é a mesma questão da pessoa LGBT. Tem que estar sempre também comprovando uma competência, qualificação, e assim, e o que difere, né? Onde que a minha opção sexual, onde que a minha raça, ela vai interferir na minha competência de ação. Não deveria ser assim, mas ainda é. A gente tem um racismo institucional bem problemático também. É um reflexo da sociedade, igual a Lirana trouxe. Tem a questão do machismo, sim. E falando de mercado, as empresas, eu acho que as maiores empresas, né, que têm consciência do seu papel social, as empresas têm um papel social, tá, gente? Só deixando claro. Existe esse compromisso ético das empresas com o nosso Estado. Então, essas empresas com consciência de papel social e de mercado, elas já estão implementando várias políticas de diversidade para trazer essas pessoas para dentro. Só que a gente tem um pequeno problema dessa estrutura de mercado, que foi o que a Lirana trouxe. A gente sempre vai relativizar a questão de se corpo preto está dentro dessa empresa. Então, uma empresa, quando ela fala assim, a gente está querendo implementar diversidade aqui, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o que, não. Primeiramente, é contratar as pessoas que estão ali, diversas para isso. Mas essas pessoas vão ter o mesmo linha de pensamento, a linha de fala já construída daquele mundo corporativo, por exemplo? Não vão, elas vão vir de outra faixa geográfica, social, econômica, nacional, histórica. Né? São diversas, elas não estão ali no padrão. Aí, para entender esse lugar dentro das empresas, é complicado, porque as empresas, elas querem fazer, só que aí elas têm o limite, porque toda aquela estrutura empresarial, organizacional, ela também está na estrutura racista, machista, homofóbica, e os líderes desses lugares também compactuam com esse comportamento. E aí a gente acaba tendo, muitas vezes no mercado, empresas que fazem, sei lá, serviço para inglês ver, sabe? Fala que tem. Você vê aquelas campanhas assim de determinada marca que fala, nós somos pró-diversidade, traga seu Pink Money, nós somos pró pessoas pretas, vem com Black Money aqui, mas aí na hora que chega na semana da consciência negra, estampado lá, falando sobre raça, tá uma mulher branca de olho azul, modelo famosa, entendeu? É esse tipo de consonância, não existe representatividade, só tem representatividade para os olhares. Aí não rola. Aí fica nesse critério de tipo, mano, será que a gente está fazendo o serviço certo mesmo? Mas eu acho que tem que entender essa situação do racismo institucional também, e a gente tem que estar trabalhando para isso, pelo menos eu acho que eu tô também. Porque, igual você disse, a pessoa ela já entra com essa ideia de assim, precisamos de diversidade, então vamos trazer pessoas novas, vamos trazer pessoas pretas pra cá. Aí quem já trabalha lá fala assim, tá entrando porque tá precisando, porque a ideia é passar uma nova imagem. Então lá dentro essa própria pessoa já vai entrar tipo assim, tá entrando de favor, tá entrando porque vai ter que... Não, tem muito critério excludente ali que eles colocam. Justamente. Aí a gente vê da hierarquia da empresa onde é que estão essas pessoas também, né? Não adianta nada só colocar lá dentro. Tem que desenvolver a carreira dela lá dentro. Com certeza. Esses corpos pretos, eles chegam lá no topo? Tem a possibilidade deles chegarem? Quantos estão ali? Os diversos também, o pessoal LGBT, PCD, a gente vai falar diversos e complementar todo esse grupo. Eles vão conseguir atingir esse lugar? Vão dar possibilidade? A cultura está implementando a educação para essas pessoas chegarem ali? Entendeu? É todo um contexto, não é só colocar lá apenas. É o primeiro passo, mas ele não para ali. E assim, é muito do que você disse agora sobre colocar essas pessoas lá com uma condição, e muito do que a Lirana disse quando falava sobre cota.
a diferença da igualdade e da equidade, né? De você colocar aquela pessoa lá com uma consciência que geralmente vão duvidar e vão falar que tá errado, que é direitos demais. Não, eu contratei pessoas para minha empresa pretas. Eles estão agora fazendo o café e limpando toda a parte aqui da empresa, mas eles são da empresa. Eles estão aí na nossa campanha de consciência negra. Depois tirar a foto, não tá lá, né? Eu sei como que é. Bom, Rapidinho, a gente já vai encerrar, infelizmente. Mas antes disso, eu queria deixar aqui um. O quê? Ah lá! Aí eu queria deixar um adendo aqui. Vocês vão poder fazer suas considerações, mas a gente entrou em assunto de cotas e eu não ia deixar de fazer esse merchandising no nosso próprio podcast. Porque esse podcast começou ano passado com um trabalho de português, onde a gente debateu um podcast anterior sobre cotas. Esse podcast foi o nosso professor Thierry. A Thierry tá aqui no nosso estúdio, inclusive. Ele deu esse trabalho pra gente, e aí de trabalho ele virou projeto. Eu acho que muita gente não sabe disso, mas ele começa lá atrás. Então, o primeiro episódio do podcast foi com o Lentino. Ela é escritora lá do Carta Capital. Ela vai contar uma história, assim, gente, surreal. Ela tava andando na rua, viraram pra ela e perguntaram se ela trabalhava com faxina. E aí ela vai responder que não, que ela era mestre, que ela era professora. Uma história muito fantástica, e ela vai levantar essa causa de cotas de uma maneira muito interessante. Então você ainda que não viu, vai lá, nosso primeiro episódio da primeira temporada, que agora já estamos de cara nova. Sofia não estava, Sofia já está aqui, já estamos no nosso cenário aqui novo, de tudo. Então estamos de cara nova, mas vale muito a pena esse conteúdo. por isso estou iniciando, então não me julgue. Meninos, vocês Tá aí, maravilhosa. Linda! vocês têm alguma consideração, algum tópico que querem, assim, pra gente, né, finalizar? Vocês têm alguma fala, algo que vocês querem deixar para todos aqueles que nos acompanham nesse momento? Então, para encerrar aí, né, junto com vocês, eu acho importante eu fortalecer, especialmente com as meninas pretas aí desse Brasil todo. Espero que esse podcast chegue em incontáveis pessoas, que as coisas começam a ficar mais tranquilas, mais fáceis de lidar, quando a gente busca entender a realidade que a gente vive. Então, assim, o autorreconhecimento é o primeiro ponto, né? E o segundo e mais importante é a educação mesmo, o conhecimento. O conhecimento tira a gente de engrenagens extremas e consegue fortalecer nossa mente para que a gente consiga transformar esse meio e induzir outras pessoas, né, no mesmo caminho. A gente tem que realmente unir forças. A nossa sociedade ela já evoluiu muito quanto a questões de raça, quanto a questões de gênero, mas ainda é uma luta a ser travada diariamente, né? Ainda é algo que a gente tem que se preocupar. Não devemos de forma alguma fechar os olhos ou nos resignar. E é isso, né? Vamos em frente. E foi um prazer imenso estar aqui, né? Esse tipo de conversa a gente acaba tendo sempre assim no mês de novembro, né? Que a gente tem o dia 20 aí da consciência negra, mas, né, nós pretas e pretos somos pretos e pretas 365 dias ao ano. É importante a gente ter essa consciência. Amém a isso. É uma coisa incrível, inclusive. Então, vamos garantir, né, que a gente consiga perpetuar essa consciência e empatia para aqueles que não estão nesse meio, e consciência para os que estão 365 dias no ano e a todo tempo. E brigadão. Lirana maravilhosa. Primeiro, quero agradecer a todos vocês que chamaram a gente para vir aqui participar desse podcast incrível, né? Principalmente Samuel, Sofia, Lirana. É um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Ai. A questão toda, eu acho que eu não vou... Eu acho que a Lirana falou que foi perfeita nessa colocação e eu vou falar assim, gente, estuda.
Se você é preto, estude em dobro. Não deseste. Não largue. Sei que o negócio aperta. Sei que é complicado. Faz no seu tempo os estudos. Termina os estudos no seu tempo, nas suas possibilidades. Mas termina e se dedica a isso. Porque na situação que a gente está, essa concorrência desleal de mercado, de estudo, e principalmente nessa questão racial, a gente tem que sempre estar se provando 2, 3 vezes mais que qualquer outro tipo de pessoa aqui, e a partir do nosso conhecimento. Isso ninguém tira da gente. Conhecimento ninguém tira da gente. Pode tirar tudo, mas conhecimento a gente sabe. E a gente vai se basear e se colocar no mercado de trabalho e se colocar como pessoa na sociedade também. Ser respeitado. E falou pro racista. Ah, não pode falar isso, desculpa. Corta! Que mentira. Corta. Bom, gente, eu quero muito agradecer vocês dois por estarem aqui. Pedir para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, porque eu quero muito ver vocês juntos de novo. Vocês formaram uma dupla incrível. Gente, por favor, a gente podia passar horas discutindo os dois. E assim, vale ressaltar, os dois não se conheciam. A gente fez esse encontro acontecer, a gente se conheceu no... Que hora, às vezes, assim... Aqui em Lombamento. Aqui, ó. Gente, bonita é assim. A gente entende, a gente entende. Estou sofrendo racismo no meu próprio podcast. De quem, gente? Da Sofia aqui do meu lado. Oh my God, não dá para uma pessoa preta. Os negros não conseguem ser racistas. Cadê, hein? Gente, Não mesmo. É só uma questão de privilégio ali. Se tiver alguém superior na hierarquia social, aí rola. Entre preto não rola, desculpa. gente, eu queria mandar um abraço também É pro preconceito Bruno. só mesmo, tá? Oi. Eu queria mandar um abraço para os da Escola da nossa Sala de Faixa, que fazem esse projeto junto com a gente, mas hoje, infelizmente, por questões maiores, eles não puderam estar aqui no estúdio gravando e participando, mas que possam estar assistindo e recebendo a mensagem. Então, um abraço, meninos, espero vocês aqui para a gente gravar o próximo e eu espero você também aí para continuar acompanhando nosso podcast. As redes sociais? @caionex. Só. @Lirana com 2 N's, Tainan. Então, fechou. A produção ainda vai colocar aí na tela para vocês acompanharem, que eu confio muito na nossa produção. É o Mas, nosso ponto, é o nosso ponto. então vocês acompanhem aí, gente. Gente, como é que encerra assim? Muito obrigado, de fato. Até a próxima. Corta logo, senão a gente vai rir e vai continuar isso aqui eternamente. Beijo! De 1 hora. Valeu, galera! Foi show! Obrigado. Gostou? Aí,